né, para realizarmos a palestra. Pessoas que tenham dúvidas do tema podem depois escrever aí no Facebook e a gente vai estar respondendo para ajudar a esclarecer as dúvidas, tá bem? Então vamos fechando os nossos olhos, vamos relaxando o nosso corpo, fazendo 3 respirações profundas. Hoje se fala que respirar é muito bom, graças a Deus, né? Então vamos respirar e soltar. Mais uma vez, inspirando, soltando. Última vez, inspirando e soltando. Então, vamos ligando aos nossos mentores, aos mentores desta casa, pedindo que eles estejam conosco nessa noite, nos amparando, nos intuindo, para que possamos aproveitar ao máximo tudo que vai acontecer aqui na noite de hoje. Então vamos colocando a nossa atenção lá no dedo dos nossos pés. Vamos contraindo os dedos dos pés e vamos soltando os dedos dos pés. Vamos contraindo o dedo e o pé. Os dedos e os pés. E soltamos. Agora contraímos todas as pernas, joelhos, pés e dedos dos pés. Contraindo e soltando. Contraindo o abdômen e o quadril. Contraindo e soltando. O peito e as costas. Contraindo e soltando. Os dedos das mãos contraindo e soltando. As mãos contraindo e soltando. Os dedos, as mãos e os braços contraindo e soltando. Contraindo a testa, os olhos, a boca, o maxilar. Contraindo o couro cabeludo e soltando. Contraindo todo o corpo, desde os dedão lá dos pés até o couro cabeludo. Contraindo, soltando. Mais uma vez, contraindo, soltando. Última vez, contraindo e soltando. Respirando suavemente. Agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, agradecendo por essa encarnação, agradecendo pela saúde, agradecendo pelas pessoas que nos acompanham nessa vida, agradecendo por essa casa, pela oportunidade de aqui estarmos, cada um de vocês agradecendo pela casa de vocês, por podermos estar neste momento assistindo algo que vai nos ajudar a entender melhor o que nós vivemos. Nós vamos recebendo aqui a Ana Raquel, que vai nos falar hoje sobre o Setembro Amarelo, né? Muita paz e muita luz, e fiquem agora com a Ana Raquel. Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo, sejam todos muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje é a respeito da prevenção ao suicídio, que é um problema bastante presente na nossa sociedade hoje em dia, né? É um problema que vem crescendo a cada ano e temos o entendimento atual de que não devemos deixar de falar no assunto, devemos falar, esclarecer, entender para prevenir, porque quanto mais nós estimularmos um tabu, um silêncio sobre o assunto, mais ele vai se tornando um problema sem solução, vai se agravando, enfim, tudo aquilo que a gente não fala, tudo aquilo que a gente não olha, acaba crescendo, né? Então, essa campanha do Setembro Amarelo tem esse mote do prevenir para salvar, certo? Eu não sei se as pessoas
se todos sabem o porquê do Setembro Amarelo, né? Por que é o mês de setembro e por que é o amarelo. Então, como eu também não sabia, eu pesquisei e a história que fundamentou a data, né, o mês de setembro, na verdade, a comemoração, ela é o mês, a comemoração não, a campanha, né, ela é todo mês de setembro, mas o dia mesmo que se ficou estabelecido é o dia 10, tá? É o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então esse é o dia oficial, digamos assim. Mas a campanha abrange o mês todo, né? Como todas as campanhas que visam preservar alguma área da saúde, né? Como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Sempre se faz um mês todo porque é um tempo mais amplo, né? Para possibilitar discussão, para possibilitar que as pessoas realmente possam absorver a informação, interagir e conseguir atuar de uma maneira que realmente tenha uma importância, né? Então o dia oficial é 10, mas é o mês todo que se faz a atividade, tá? O Setembro Amarelo, ele foi instituído em função de uma história, de um fato que aconteceu, né? Com um rapaz chamado Mike M. Ele morava nos Estados Unidos. Eu não sei qual cidade, eu não encontrei, mas ele era americano. E ele ele gostava muito de carros e ele acabou reformando um Mustang 68 e fez toda uma reforma no carro, pintou ele de amarelo e depois ele acabou se matando com aquele carro, né? Acabou provocando a sua morte, ficou caracterizado que foi um suicídio. No dia 10 de setembro, que foi o dia que ele foi velado e sepultado, a família dele, acho que eu vou tirar a máscara um pouquinho agora para falar que não tem ninguém aqui bem perto de mim, eu posso tirar. Tem poucas pessoas aqui, só a nossa assistência técnica, tá? Então, assim, no dia do sepultamento dele, a família teve uma ideia de fazer as fitas amarelas, e é por isso que se usa o lacinho amarelo, né? E no funeral, eles distribuíram para todas as pessoas que estavam ali uma fitinha amarela com uma mensagem de apoio, de carinho, de conforto para as pessoas que estavam passando o mesmo problema ou problema similar. Então, foi uma coisa assim que tocou muito o coração das pessoas e se espalhou rapidamente pelo mundo, porque foi uma atitude assim tão nobre, uma família que estava sofrendo com a perda de um ente querido, né, de uma forma trágica, e teve essa capacidade, assim, a presença de espírito de ainda passar amor para as outras pessoas, né? Então, de uma tragédia, eles acabaram fazendo um ato de amor, né? E isso se popularizou e as autoridades, enfim, que têm a gerência da gestão desse tipo de situação, acharam que podia se tornar um ícone dessa discussão, que é a questão da prevenção do suicídio. Tá? Então essa é a história, se alguém quiser pesquisar melhor, na internet é Mike M. Aí eu vou começar a falar um pouquinho agora sobre alguns dados, tá? Pra gente ter uma ideia, porque às vezes a gente fala também nessa questão do suicídio, a gente não tem muita noção do quanto isso é impactante e quais são as estatísticas, né? Então, essa estatística aqui, ela é de 2019, que é o número de casos de suicídios do Brasil, tá? Foram 13.467 e 800 mil casos no mundo todo. É muita coisa, né, gente? É quase uma epidemia. Se a gente for pensar assim, quantas pessoas... É uma epidemia. Acho que dá para considerar, né? Porque 800 mil casos é quase 1 milhão. Isso é um aproximado. E tem mais uma coisa,
considerar também que isso são os casos relatados, né? Não, Quantos e as a mortes, gente né? está E fora as da mortes, em estatística? especial as tentativas de suicídio. Exatamente. Então, já podemos considerar que deve ser muito mais, né? E o triste, assim, vamos dizer, né, é que já tem uma estimativa agora de que em 2020 vai haver um grande aumento, né, na faixa de 40% a 50%, alguns falam 40%, alguns falam 50% dessa estatística. Porque a gente sabe que esse ano é um ano atípico, está sendo um ano difícil, né, em função dessa situação que a gente está vivendo, dessa outra pandemia, né? Então as pessoas que já tinham algum problema tendem a que esse problema se agrave, né? Tem uma série de questões que estão circulando, né? E que estão propiciando que essa estatística aumente, infelizmente. Então, essa é mais uma razão para a gente falar, se esclarecer e agir, né, pessoal? Uma coisa, assim, muito, muito importante é a gente ficar atento, porque a gente sempre acha que não vai acontecer com ninguém, não vai acontecer com a gente e não vai acontecer com ninguém que esteja perto da gente. Como tudo, né? A gente acha que a gente nunca vai ter uma doença grave, que a gente nunca vai se acidentar. Então, claro, a gente tem que pensar que não vai acontecer mesmo, mas uma coisa é não ficar criando e outra coisa é deixar de estar atento, né? Então, essa é uma situação que ela merece que a gente esteja atento aos sinais. Por quê? Porque as pessoas que fazem e que cometem esse ato, elas dão sinais, né? Então, é importante a gente saber quais são esses sinais, é importante a gente saber que tem essa estatística para a gente poder, eventualmente, fazer alguma coisa, certo? Então aqui tem mais alguns dados, tá? O suicídio já é a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 19 anos no mundo, tá? Só perde para acidente de trânsito. Depois, a segunda causa nessa faixa etária é o suicídio, tá? O Brasil está em 4º lugar nesse ranking, que também é alto, né? Apesar de que a gente tem que considerar que a população do Brasil é bem grande em função da extensão territorial, a nossa população é muito grande, então também teria que fazer uma estatística ponderada, mas de qualquer forma é muito, né? Depois a gente vê 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos pensaram em suicídio nos últimos 30 dias. Esse é um dado de uma organização americana, tá? O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então, certamente, foi colhido lá, tá? Mas eu acredito que possa valer para várias outras localidades, tá? E como a gente está nesse 4º lugar, a gente deve estar mais ou menos por aí também. Então, vocês podem observar que é uma faixa etária muito jovem, né? As pessoas praticamente saíram da infância, são jovens adultos e já tem esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, que é uma coisa assim, preocupa muito, né? Porque são pessoas que estão no início da vida, que deveriam estar com toda a vivacidade, com todo o otimismo, e já estão ligadas a um tipo de comportamento negativo, a um tipo de comportamento autodestrutivo, né? Eu fiquei bem chocada, assim, eu confesso que eu não conhecia os dados, né? E até o assunto dessa palestra era para ser outro, né? E fui intuída de que eu deveria falar sobre esse tema, né? E aí eu fui atrás dos dados para pesquisar e montar a palestra, e realmente eu entendi o porquê, tá? Então, imaginem quem tem um jovem na sua família, e não só na família da gente, porque eu acho que nós somos uma família humana, né? Nós somos uma fraternidade, todos nós. Então, não é porque acontece fora da minha família que eu não vou sentir. Eu vou sentir sempre que uma pessoa, que um irmão meu, né, de humanidade,
chegar ao ponto de cometer um ato assim, de desesperança de tirar a própria vida, né? Então, esses são alguns dados que preocupam bastante. Aí nós temos aqui algumas situações que a gente tem como mitos e verdades. Eu coloquei assim, mas essa tabela eu tirei, tá? Copiei de um gráfico da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tá? Então são dados, são considerações de pessoas que trabalham no assunto, que sabem o que estão falando, tá? Na parte técnica, tá? O que se fala normalmente, né? Aqui é a tabela, digamos assim, o senso comum, né? O que as pessoas normalmente falam, e aqui o que é realmente, tá? Então, o primeiro aqui, que o suicídio é uma decisão individual exercida pelo livre-arbítrio. Então, as pessoas dizem, a pessoa tem o livre-arbítrio de tirar a própria vida se ela quiser. Verdade ou mito? É falso, tá? É um mito. Porque os suicidas, eles estão passando quase sempre por algum tipo de desordem mental, alguma doença. E a pessoa que ela tá assim, que ela tá doente, que ela tá mentalmente enferma, ela não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio dela tá perdido, né? Tá afetado, certo? Então não se pode considerar que essa pessoa tá decidindo livremente. Ela, claro, ela está decidindo de alguma forma, mas ela não está decidindo livremente. Está decidindo influenciada por alguma questão que é uma desordem orgânica, certo? Depois o segundo, quando uma pessoa pensa em se suicidar, ela vai ter risco para o resto da vida. Então é aquela coisa assim, aquele tabu, se a pessoa tentou uma vez, agora nunca mais se pode descansar. Não, a pessoa pode ser tratada, deve ser tratada, né, da maneira correta, né, ser medicada, ser atendida pelos profissionais da área da saúde, né, que tenha capacitação para isso, e ela vai sair daquela área turbulenta e ela vai se tornar uma pessoa normal, se houver o tratamento correto, né, obviamente. Então, é falso. Isso é um mito, né? O risco de suicídio ele pode ser eficazmente tratado e vai desaparecer, tá? O terceiro, tem muita gente que diz assim, as pessoas que ameaçam não vão fazer, só querem chamar atenção, é que nem aquele ditado, como é que é? Cão que ladra muito não morde. Não se aplica, tá? Não se aplica porque já está comprovado que a maioria das pessoas que expressam o desejo de morrer, né, acaba fazendo. E muitas vezes é logo em seguida, assim, pedido de ajuda. Alguns dias antes, uma semana antes, um tempo antes, as pessoas dão aquele sinal, porque no fundo, a pessoa não quer morrer, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer acabar com algum tipo de sofrimento, que a gente vai falar mais pra frente depois, tá? O quarto, quando a pessoa sobrevive a uma tentativa de suicídio, já está fora de perigo. Não, também não, né? É muito delicado esse momento em que a pessoa tentou cometer e não conseguiu, e aí ela fica em observação, porque aquilo que eu falei anteriormente, se não for tratada adequadamente, ela poderá tentar novamente. É bem provável que eu faça, né? Então, o risco não vai sumir. Ele vai sumir se houver o encaminhamento correto, o tratamento correto, nas esferas necessárias, médica, né, espiritual, física, enfim, o que for necessário que seja feito, tá? O seguinte, esse é aquele clássico, né? Não devemos falar de suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Totalmente errado. É exatamente o inverso. Porque é justamente o silêncio que leva as pessoas a se isolarem e a fortalecer aquele sentimento negativo de solidão, de abandono, de desesperança, e aí acabar cometendo, né? Então, aliviar pode,
pode aliviar a tensão e a angústia da pessoa que está com problema. Né? A pessoa precisa ter um canal de comunicação, poder desabafar, poder sentir que ela tem alguém que ela possa contar, né? E quem sabe resolver a questão de outra forma. Tá? E o último também é uma coisa que se fala bastante, que a mídia é proibida de falar de suicídio. Tá? Isso não é verdade. Né? Tá aqui, ó, a mídia tem a obrigação social de tratar sobre esse assunto. Aqui cabe uma ressalva, sim. Mas a mídia não fala. A mídia. Existe uma desinformação, né? Existe um problema de silêncio, que aí eu não sei dizer se é uma orientação, se é uma conveniência, se é uma fé ou se é... não sei, tá? Não sei exatamente qual é o problema. O que não pode, que eu acho, que eu até concordo que seja prejudicial, é falar dos casos em particular. Né? Por exemplo, Expor uma pessoa. Isso. Fulano de tal fez tal ato suicida. Não vou dizer o que é para não reforçar algumas práticas, tá? Mas assim, cometeu aquele ato de tal forma. Né? Aí tu vai dar o nome da pessoa, tu vai expor a família, expor a pessoa de uma forma desnecessária, tá? Porque não precisa individualizar, para falar do assunto tu não precisa nominar, né? Eu acho que já melhorou assim do que era, porque se a gente pensar, até aparece bastante nas constelações familiares, né? Essa questão de ocultar o suicídio, uma coisa que vem muito nas constelações, assim, já vi várias vezes. Pessoas que nem sabiam que tinha caso de suicídio na família e acabam descobrindo por uma via de uma regressão ou de uma constelação familiar, porque ninguém queria falar no assunto. Aquilo tinha que botar embaixo do tapete, porque se suicidar era uma vergonha, era um trauma, era uma coisa assim que a família ficava marcada para sempre, né? Eu acho que hoje já melhorou, embora ainda tenha essa dificuldade, embora a gente tenha uma certa dificuldade de lidar com o assunto, de lidar com o tema, eu penso que já está melhorando, né? Então, até faço um apelo assim para que todos se interessem, né, mesmo pelo assunto e procurem interagir mais, né, socialmente, ir atrás das respostas. Né? Alguma coisa eu estou passando aqui hoje, mas é claro que tem milhares de outras informações importantes. Enfim, né? Eu acho que a gente tem que se comprometer pessoalmente com as questões, porque não adianta só falar que o governo não faz se a gente também não faz a parte da gente. Né? Tá. Aqui a gente vai abordar, que já entra bem numa parte prática, e que cada um de nós pode ser um vetor de fazer uma diferença, né, de observar as pessoas que a gente convive, tá? Então, são alguns fatores de riscos, tá? Os principais são as doenças mentais, como eu já falei no início, né, que são a depressão, o transtorno bipolar, os transtornos associados ao uso de droga e álcool, os transtornos de personalidade, a esquizofrenia e a associação de várias dessas doenças, certo? Então, é aquela questão que foi falada. Todas são desordens mentais que colocam a pessoa num patamar que está fora do livre-arbítrio, né? Porque ela acaba perdendo a autocrítica, perdendo o discernimento do que realmente é, perdendo a autoestima, né? E de como valorizar a própria vida. Ela perde esse filtro devido a essas alterações, tá? O e as drogas a gente vai falar depois no particular, tá? Um aspecto particular depois mais pra frente que eu vou falar. E daí temos os aspectos sociais, que também foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu também não sabia muito, que tem essa estatística assim, de faixa etária, gênero e condições sociais, tá? Então o gênero
que mais comete suicídio é o masculino, são os homens, tá? É 76% dos suicídios praticados, né, realmente cometidos. A mulher, ela tenta, né, diz que até tenta mais, parece que é 2 ou 3 vezes mais a tentativa por parte das mulheres, porém elas não logram êxito. Tá? E o homem, quando tenta, geralmente consegue, chega ao fim. Tá? A idade, faixa etária, entre 15 e 30 anos, olha só, bem jovem, como a gente já tinha visto no início, né? A faixa etária entre 15 e 30 anos e depois de 65. Então são jovens, bem jovens e idosos. São os que mais cometem. Claro que isso é tudo estatística, né, pessoal? Não quer dizer que não tenha nada no meio, né? É só um dado estatístico, tá? Pessoas sem filhos, desempregados e aposentados, solteiros, separados ou viúvos, isolados socialmente, pessoas isoladas socialmente. Aqui não é a questão da pandemia, tá? Aqui é independente de pandemia. São pessoas que se isolam do convívio social, certo? Pessoas que não querem sair de casa, não querem interagir com ninguém, né? Então isso aqui nos mostra o quê? Nos mostra que são pessoas solitárias, né? São pessoas que vivem numa solidão. Claro, não é porque uma pessoa não tenha filho, não é porque uma pessoa esteja aposentada, ou seja solteira, separada ou viúva, que ela vai ser uma solitária e vai cometer suicídio. Não é isso. Mas o que ela pode ser muito feliz, inclusive, sendo sozinha, mas ela não pode ser solitária, ela não pode sofrer de solidão. A vida dela tem que ter o quê? Propósito, trabalho, objetivo, porque se a pessoa não tem nada para fazer, ninguém com quem se preocupar, nenhuma ocupação particular ou social, né? Nenhum propósito, nenhuma espiritualidade, realmente fica uma vida bastante vazia, né? Vai sobrar o quê? Vai sobrar espaço para pensar bobagem, né? Ou até baixar a vibração e deixar aquela negatividade se aproximar. E aí depois que entra naquele círculo que a pessoa vai lá para baixo, para sair sozinha realmente é complicado, né? Então isso serve para todos nós, para nós ficarmos sempre atentos de manter a nossa vibração num padrão elevado, né? Aqui são outros aspectos que são fatores de risco, tá? Os psicológicos, o que acontece com as pessoas que normalmente cometem o suicídio? Pessoas que tiveram perdas recentes, perdas assim de entes queridos, né? Pai, filho, companheiro, grandes amigos, né? Pessoas que realmente se sentem impactadas com uma perda de alguém, né? Pouca resiliência, pessoas que não são, resiliência é uma palavra que significa a capacidade de lidar com os problemas e se adaptar às mudanças e aos traumas, às coisas da vida, porque a gente sabe que essa vida é uma vida que não é só um mar de rosas. A gente sabe que nós vamos enfrentar problemas em variadas circunstâncias da nossa vida. A gente não está aqui para só viver feliz. A gente está aqui para fazer a felicidade da gente, construir, mas também para resolver os problemas, né? A gente sabe que o nosso planeta, que a nossa vida aqui tem uma característica de evolução e que faz parte disso a gente saber superar as questões que nos são colocadas. Mas acontece que tem pessoas que têm menos resiliência, que é essa capacidade. Então tem pessoas que se impactam muito com os problemas e não tem recursos internos para superar, tá? A personalidade é impulsiva, agressiva, de humor instável, que tem a ver também com aquilo que a gente já falou lá antes, né? Normalmente as pessoas que têm problemas de humor, de depressão, elas já têm essas características assim, né? A bipolaridade seria um exemplo, né? Por isso que tem que tratar, né?
Eu acho que bipolar todo mundo é um pouco, né? Em algum grau. Né? Acho que eu li em algum lugar que tem vários graus, né? Um pouquinho acho que todo mundo é, mas enfim, né? Não dá pra deixar a coisa extrapolar, né? Tá, aqui tem a questão da infância problemática, né? Que são os abusos, né? O abuso físico, sexual, que é terrível, né? Até o abuso emocional. E a desesperança, o desespero e o desamparo, que são daí os sentimentos mesmo que envolvem a pessoa, né? Então esses seriam os aspectos psicológicos. Aí tem as condições de saúde, que é que a gente está falando mais em clínica, né? Que já são as doenças mesmo. Quando uma pessoa tem uma doença grave, isso também leva ela a ir para uma determinada energia, digamos assim, mais baixa e mais vinculada a um ato assim de desespero, né? Que seriam as doenças orgânicas incapacitantes, aquelas que as pessoas perdem a capacidade de fazer as coisas normais da vida, né? E ficam vinculadas ou dependentes de outras pessoas, né? A dor crônica, doenças que causam muita dor, pessoas que têm dor todo dia, dores fortes, né? Isso também impacta muito o emocional da pessoa. As doenças neurológicas, trauma medular, que aqui seria parte física mesmo, né, da pessoa ficar sem movimentos, né, isso, paraplégico ou tetraplégico. Os tumores, que daí seriam malignos, né, o câncer, os cânceres, né, e a AIDS, né. Acho que a AIDS até hoje em dia também já está melhor do que já teve, né, e agora com tratamento, tudo, é possível uma pessoa viver bem até ter uma vida normal com a AIDS, mas ainda consta nessa estatística, tá? Então, isso aí seria o quadro das pessoas que estão nos fatores de risco, tá? Agora, os sinais de alerta. Os sinais de alerta, aí sim, aí é o que, claro, porque a gente não sabe, né? Isso aí tudo que eu falei antes, a gente não sabe da vida privada das pessoas, a gente não sabe se ela tem depressão, se ela teve uma perda recente, se ela tem uma doença grave, nada disso a gente sabe. Mas a gente pode observar as manifestações externas, né? O que a pessoa vai demonstrar pode me chamar a atenção para eu ligar a luz amarela, né? Então, o que seriam? As variações de humor, né? Variações significativas, claro, né? A pessoa entra num estado de tristeza constante, assim, tá sempre para baixo, sempre triste, mal-humorada ou tensa, enfim, um humor assim não favorável, né? A queda no rendimento, que daí é questão de trabalho, de estudo, a pessoa já não é mais aquela mesma pessoa. Ela era uma pessoa super competente no trabalho, daí já não se interessa mais, já não se arruma mais, né? Tá sempre desleixada, não tem mais aquele interesse nem aquele rendimento pelas coisas que ela fazia, né? O adeus constante é aqueles comentários, daqui a pouco eu já tô indo embora, e eu não vou ficar muito tempo por aqui, sempre tá dando um recadinho que tá se despedindo. Vocês não vão mais precisar me aguentar, vocês não vão mais me ver, né? Esse tipo de comentário. A negação é quando a pessoa se nega a comer e a tomar os remédios, por exemplo, né? A pessoa entra num estado que ela nega aquilo que ela precisa para sobreviver. Então ela está demonstrando que ela já está perdendo o interesse pela vida, né? Os acidentes, botei entre aspas, porque pode ser acidente até um certo ponto, né? A pessoa se machuca, a pessoa se corta, a pessoa cai, uma vez, duas vezes, toda hora, né? Ela tá treinando para daqui a pouco ter um acidente fatal mesmo, né? O isolamento, de novo, né? A pessoa não quer mais ver ninguém, não quer mais conversar com ninguém, só quer ficar no quarto, só quer ficar em casa, né? E se fecha. E o histórico, né? Que daí são as coisas que a gente já falou. E aí dependeria da gente conhecer o histórico da pessoa, né?
de ansiedade e depressão. Então, a gente pode ver que esses sinais, eles são possíveis de detectar, né? É claro que uma pessoa que a gente não convive muito, não tem um estranho, né? A gente não vai conseguir detectar muita coisa. Até pode, às vezes, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela até consegue observar, até por outros sinais que não são nem esses, né? Mas aí é uma outra questão mais sutil, tá? Mas vamos dizer assim, para a generalidade das pessoas, para nós, né? Esses sinais aí seriam os principais, para a gente ficar alerta e poder tentar auxiliar de alguma forma, né? Vou entrar agora um pouquinho na questão mais específica nossa, né, da doutrina espírita, que é um posicionamento, digamos assim, em relação a tudo isso que está sendo falado, né? O nosso entendimento é de que o suicida, ele não chega nesse ato porque ele não quer mais viver, porque ele não gosta da vida. Ele faz porque ele quer acabar com o sofrimento dele. Ele não quer acabar com a vida em si, ele quer parar de sofrer, né? Até porque a gente sabe que a vida não vai acabar, a vida vai continuar no outro plano. E aí vai acontecer que a pessoa, o espírito, vai chegar lá e vai se deparar com uma grande desilusão, porque o sofrimento não vai acabar. Muito pelo contrário, a pessoa vai acabar causando um sofrimento ainda maior, né? Muitas vezes as pessoas acham que vão interromper a vida e vão encontrar entes queridos, vão para um outro lugar, como se isso fosse magicamente, assim, como se não houvesse uma conexão com o que está aqui e com o que está lá. E não é assim que acontece, porque a nossa vida é um dom de Deus, né? A nossa vida foi cuidadosamente engenhada para nós estarmos aqui e nós não temos o direito de acabar com ela, né? Ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Esse é o nosso entendimento, né? Claro que a gente respeita outros entendimentos, outras Bateria. crenças. Quanto tempo? Tem 20% da bateria do celular. Tá, tudo bem. Eu vou acelerar um pouquinho. E então é a consequência desse ato no nosso entendimento é de que a pessoa vai acabar causando mais dor e mais sofrimento e ainda vai atrasar a evolução dela, né? Ou seja, é um ato que não vai colaborar em nada, né? Então, muitas vezes, se a pessoa tiver esse esclarecimento, ela pode rever o posicionamento dela, né? Tem o suicídio inconsciente, tá? Eu vou falar rapidamente sobre esses 3 tipos, porque eu acho que é importante até pra gente poder se situar se inconscientemente a gente não tá em algum deles, né? Que é o suicídio inconsciente, o intencional e o indireto, tá? O inconsciente é quando a pessoa tá sob efeito de alguma substância, álcool ou drogas, tá? Tá aqui. A loucura e a embriaguez. Então, aqui na embriaguez a gente pode acrescentar as drogas, né? De vários tipos que a pessoa perde a lucidez, né? O intencional é aquele que é planejado, né? A pessoa vai lá, pensa, não, eu quero fazer, vai lá, compra a ferramenta ou arruma a ferramenta, organiza tudo, deixa um bilhete e faz. Esse é o intencional, tá? E o indireto é aquele que muitas pessoas fazem e acham que não estão fazendo nada, que são os vícios, né? Então, os hábitos viciosos, todos que prejudicam a saúde, a bebida, o cigarro, as drogas lícitas, né, como a gente chama, nós consideramos que é um suicídio indireto, porque pouco a pouco a pessoa está comprometendo a saúde dela, né? E tem muita gente que morre realmente de cirrose, de embriaguez, de câncer relacionado ao fumo, às drogas, então não deixa de ser uma forma de se matar, tá? O que se pode fazer? Ações de apoio. Prece, né? A oração para a pessoa e a própria pessoa orar,
né? O passe, o passe que a gente está falando pode ser de vários tipos, mas enfim, o passe é a energia que a pessoa recebe, né, de alguém, numa casa espiritualista, espírita, enfim, né? O estudo, né, a própria pessoa estudar, saber dessas coisas que a gente está falando, se identificar com alguma crença, com alguma forma de crescimento espiritual, porque eu acredito, eu li muitas coisas que várias pessoas acreditam que o materialismo, o vazio existencial é uma causa muito forte que está contribuindo muito para as pessoas cometerem atos suicidas, porque as pessoas não se identificam mais com nada que seja importante, elas não se identificam com a alma, não se identificam com um ser superior, elas se identificam só com as coisas da terra, com as coisas físicas, e daí quando elas percebem que essas coisas são finitas e não têm um certo valor, o que elas são daí? Não são nada, né? Então, o estudo é muito importante para o esclarecimento do espírito e da pessoa, consequentemente, né? Porque na verdade a pessoa é o espírito, o corpo é só um veículo que a pessoa está usando no momento aqui nesse planeta. Tá? O espírito é muito mais do que isso. Tá? O trabalho no bem, que eu considero, eu acho que quase o principal, eu acho que trabalhar no bem, o trabalho, ele engrandece muito a gente, ele engrandece muito as pessoas. É uma forma de a pessoa se sentir viva, útil, né? Valorizada. Tá? O diálogo fraterno e o esclarecimento aos espíritos obsessores. Porque aqui também a gente vai considerar que quando a pessoa não está bem e ela está vibrando naquela vibração mais baixa, os espíritos baixos vão se aproximar dela. Cada um está naquela faixa, tu está correspondendo, tu está se relacionando com os espíritos que estão naquela faixa vibratória que tu está vibrando, né? Então, doutrinar os obsessores também é importante. Não. Não? Tá, pessoal, assim, ó, é bem importante se vocês puderem olhar esse Centro de Valorização da Vida. É uma entidade que presta apoio a essas pessoas que estão nessa situação de risco de suicídio, tá? Esse aqui é o site da campanha e tem um telefone, que é esse aqui, acho que é bem importante divulgar, todo mundo que puder divulgar, que é o 188, que presta um serviço de apoio virtual por telefone e por computador para as pessoas que precisam de escuta, que precisam ser encaminhadas, que precisam ser orientadas, tá? É bem interessante esse site, é muito bom. E eu vou encerrar dizendo assim, que o que cada um de nós pode fazer, eu sei que é difícil, que muitas vezes a gente acha, mas o que eu vou dizer para uma pessoa que está numa situação dessas? Às vezes a gente não precisa dizer nada. Às vezes só tu ouvir sinceramente, carinhosamente, amorosamente, sabe? Passar uma energia de amor, de positividade e deixar a pessoa falar, sem julgamento, sem crítica, porque muitas vezes a pessoa tem um problema realmente grave e tem culpa, tem ressentimento, tem uma série de coisas que ela está ruminando dentro dela. Aí tu vai ouvir, tu vai dizer, ah, pois é, mas também por que tu foi fazer isso? Aí tu não adianta, né? Não é esse o caminho. Então, não precisa tu ter um discurso, aquelas palavras chavões, aquelas palavras bonitas, não. Só escutar e apoiar e tentar, talvez, dependendo da situação, procura um apoio médico, procura, né, indica alguém ou se propõe a ajudar a procurar alguém, né, sempre respeitando muito a pessoa, a privacidade da pessoa e a opção dela, já é uma grande coisa. Então, a escuta ativa e amorosa é o principal caminho de nós. Bastante importante o tema de hoje, né? Importante que também a gente converse sobre isso, né? E se você tiver alguém, né, que esteja nessa situação, já sabe, escute sem julgamento e auxilie da melhor forma possível, amorosamente. Eu estou aqui para te ouvir, para te ajudar. O que eu posso fazer para tu te sentir melhor, para eu poder te ajudar nesse processo,
tá bem? A gente teve uma pergunta, né? Se essa ideação suicida teria algum componente hereditário, né? Como a gente viu ali, o que leva a isso poderia ser sim uma doença mental, a gente falou, né? Poderia ser uma depressão, poderia ser uma bipolaridade, aí sim é hereditário. Então a gente vai ter que analisar caso a caso, a gente não pode dizer que um é, né? Que todos são, um pode ser. Então a gente vai ter que analisar, mas na pesquisa, nos estudos, né? Já se sabe que, por exemplo, se numa família vem havendo mais casos de suicídio, o avô, o tio, o pai, é possível que seja hereditário. Daí a gente vai ter que pesquisar para ver da onde que vem isso para poder responder, tá? Então agora vamos fechando os nossos olhos novamente, vamos recebendo o nosso passe espiritual direto, né, do plano espiritual, e vamos então respirando profundamente, relaxando o corpo mais uma vez e deixando que através do nosso coronário flua uma energia pura, brilhante, azul. Essa energia vai descendo, né, como um facho de luz pelo nosso coronário, descendo por toda a nossa coluna vertebral, indo por trás das nossas pernas, até a ponta dos dedos dos pés e das mãos, iluminando todo o nosso corpo de azul brilhante. E vai subindo pela parte da frente agora, reabastecendo, reenergizando e alinhando todos os nossos chakras, desde o básico até o coronário. Né? Então vamos colocando no frontal muita luz amarela, trazendo pensamentos positivos, boas ideias, otimismo. Veja como o amarelo foi a escolha certa, né, para essa campanha que está sendo feita, né? No laríngeo, olha só as palavras, uma cor azul clara, que vai nos estimulando para a gente falar a palavra correta, para a gente falar a palavra amorosa, né? No cardíaco, um rosa bem claro, que vai pegando toda essa região aqui do nosso peito, do nosso tórax, né? Enchendo de luz rosa. E no gástrico, para que o nosso corpo funcione bem, né? Para que a gente possa absorver todos os alimentos que a gente está ingerindo, a água, os chás, né? E vai se espalhando por todo o nosso corpo, funcionando perfeitamente bem. E no genésico e básico vai fazer uma ponte verde brilhante, equilibrando todo o nosso corpo físico. Se a gente tiver um corpo físico equilibrado, né, que é o nosso veículo, o nosso espírito vai poder se manifestar de uma forma mais adequada e vai nos agradecer, né, pelo cuidado que a gente está tendo. Então desejo a todos vocês uma boa semana, que esse mês de setembro seja um mês amarelo, bem iluminado, com muita positividade para todos nós. Estamos ansiosos, aguardando a oportunidade da gente poder voltar a se encontrar aqui. Muita paz, muita luz e fiquem bem.